Pastor, esse aqui já está higienizadinho, aguardando o irmão, a água para que o irmão também esteja à vontade. Pastor Natanael, ele é reitor do nosso Seminário Teológico Nazareno do Brasil, STNB, não é? E eu passei por lá nos anos 90, quando Dona Beron e o pastor Brian, né, foram os meus professores. Aí Dona Beron saiu, deixou-me lá a responsabilidade por alguns anos e reparti história eclesiástica ali com as turmas seguintes. Depois veio o pastor Geraldo, né, e o nosso seminário ganhou um corpo e caminhou, né? E hoje o pastor Natanael está nessa responsabilidade. Mas eu estava dizendo para o nosso povo pela manhã que o pastor, junto com a família, serviram em Portugal muito tempo, né? E a Heloíse, esposa do pastor Josué, lembram-se deles, né? Ela é prima da minha esposa. E foi a mãe dela quem levou a minha esposa para Jesus, muito tempo atrás. Viu? Então, nós estivemos lá com eles alguns anos atrás, passamos um bom tempo lá na casa deles. São meninos queridos, né? Família nossa, tá bom? Então, mas pastor, muito obrigado por vir, viu? Fique à vontade, vamos aproveitar bem o tempo aqui. Irmãos, eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus, já são 7h14, não é? Nós já lemos, já vimos a respeito do STNB, mas eu gostaria de compartilhar a palavra com os irmãos. Eu gostaria de compartilhar um texto que Deus tem falado comigo esses últimos dias, Gênesis 41, 37 a 46. Se você puder encontrar na sua Bíblia, não sei se os irmãos têm como projetar, Gênesis 41, 37 a 46. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou falar sobre José do Egito. Versículo 37 em Gênesis 41. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem, e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Lhe pedimos em nome de Cristo que possas alimentar o nosso coração. Repreende todo o espírito de cegueira de entendimento, em nome de Jesus, e que teu Espírito tenha liberdade nos nossos corações e nas nossas mentes. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmão, falar sobre José, o irmão já ouviu, a irmã também já ouviu tantas mensagens sobre José, o José do Egito. Eu gostaria aqui de tentar, de uma maneira, vamos assim, rápida, chamar a sua atenção para o caráter de José. Todos nós sabemos que José foi um homem tremendamente abençoado, mas também passou por grandes provações. E é interessante que algumas coisas alguns detalhes ficam na vida de José, que nos levam a perceber exatamente como Deus trabalha na vida do seu servo. Deus quer trabalhar na sua vida todos os dias. E como ele vai fazer isso?
através das situações que você tem que passar. Amanhã, quem vai aqui trabalhar? Não sei, espero que boa parte aqui vai ter que levantar, vai ter que trabalhar. Alguns vão ter que estudar, outros talvez vão ter que fazer outra coisa. Talvez a sua cabeça já esteja preocupada com aquilo que você vai fazer amanhã de manhã. Mas é nessas coisas que você vai fazer amanhã de manhã que Deus quer trabalhar para cada dia mais se revelar a você e ajudá-lo a ter um caráter à semelhança de Jesus Cristo. Foi isso que Deus fez na vida de José. José é filho de Jacó, certo? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve vários filhos que são as tribos, né? Dali que surgem as tribos de Israel. E José vai dar também 2 filhos que vão fazer parte das tribos de Israel. 12 tribos. Que vão formar o povo de Israel. Mas nós estamos falando de Jacó. Jacó também recebeu a promessa da terra prometida, amém? Abraão recebeu, o pai dele, Isaac, recebeu, e Jacó também falou com Deus. Agora, Jacó foi tendo filho. José é o último, portanto, é o filho da velhice de Jacó. E, portanto, fica o preferido. Não sei até que ponto. Mas, de qualquer maneira, a Bíblia diz, ele era o preferido. Jacó tinha um amor especial por José, ao ponto de, né, sempre de tratar bem o menino, fazer uma túnica. E eu fico imaginando, José era muito diferente dos seus irmãos. Vocês sabem, para quem estudou a Bíblia sabe, que quem quis acabar com a vida de José foram os irmãos. Então o caráter, irmão, já começa a se revelar. José tinha 17 anos quando ele foi vendido, certo? Mas esse menino, ele cresceu próximo ao pai, que o amava mais. Então, eu presumo que José teve uma certa intimidade com Jacó que os outros filhos não tiveram. E por essa intimidade, provavelmente José ouviu muito mais das promessas de Deus para o povo de Abraão do que os próprios irmãos. José tinha um caráter. E é interessante que eu começo a dizer, o percurso na vida de um servo de Deus não se mede pelas conquistas, mas antes pelo caráter. Porque todo mundo pensa em José. José quem foi? O grande administrador do Egito. Não. Primeiro ele foi um servo de Deus consagrado. A vida de uma pessoa mostra muito a respeito do seu caráter. É verdade, não é? Sempre nós vamos numa hora ou outra mostrar qual é o nosso caráter. Quais são os nossos valores que podem permear o nosso caminho. São esses valores que vão sustentar as nossas atitudes e o nosso comportamento. Portanto, vir na igreja não significa muito. Claro que significa, porque você está sendo alimentado, você está na comunhão dos santos. Aliás, ali tem uma coisa muito linda e preciosa que só se faz na comunhão dos santos. Em situações bem complicadas, pode se fazer sozinho, né? Como na pandemia. Mas não tem privilégio maior do que sentar à mesa junto com os meus irmãos na frente de Jesus. José foi uma pessoa que permitiu que o seu caráter fosse moldado por Deus. E ao ouvir as histórias de Jacó e das grandes promessas que Deus tinha para Abraão, Isaac, Jacó e toda a descendência, ele começou a crer nesse Deus e a consagrar a sua vida, o seu caráter, as suas atitudes a esse Deus maravilhoso. Imagina Jacó dizendo, meu filho, o seu bisavô falou com Deus. Deus falou. Deus falou coisas tremendas. O seu avô teve encontros preciosos. Eu tive encontros preciosos com Deus. Meu filho, eu até lutei com Deus, que é uma ideia assim, né? Quando Jacó luta com Deus.
Portanto, muito das revelações que Deus colocou no coração dos patriarcas, eu acredito que foram parar no coração de José. Por isso que José, talvez, por causa disso, tenha desenvolvido um caráter justo, correto. Tão correto que, quando os irmãos faziam alguma coisa errada, José contava para o pai. E isso, irmão, chateia. É verdade, não é? Pô, sempre tem uma pessoa no grupo que abre a boca, não é? Fica falando das coisas erradas do grupo. E ele falava dos seus irmãos, porque os seus irmãos tinham atitudes más. Gente, as tribos de Israel tiveram pessoas desse tipo? Sim. Ele então, depois dessa situação em que ele falava as coisas erradas que os irmãos tinham feito e o pai ficava sabendo de tudo, ele teve aqueles sonhos absurdos, né, para os irmãos. Ele disse, olha, eu sonhei que os feixes, cada um tinha feixe, e o meu feixe, todos os outros se dobraram perante mim, ou perante o meu feixe. Depois eu tive um outro sonho, e aí o pai não aguentou, né? Ele contou a história de que o sol, a lua e os luminares, todos estavam se curvando perante ele. E o pai falou assim, menino, deixa disso, você acha que eu, a sua mãe e seus irmãos, vamos venerar você? Mas José não podia fazer outra coisa a não ser revelar aquilo que Deus estava colocando no seu coração. Porque eu não sei se você sabe, Deus vai falar em sonhos, ou vai usar sonhos, e José tem uma capacidade tremenda de Deus, não de adivinhação. Irmão, tira isso da tua cabeça. José não era adivinho. Essa coisa de adivinho vem lá do outro, do chifrudo. Porque o diabo, ele adivinha coisas da vida das pessoas. É verdade ou não é? Sim, ele sabe da vida das pessoas. Portanto, o diabo, ele fala da vida das pessoas. Um dia, eu trabalhando nas Pernambucanas, tinha 17 anos, interessante, na mesma idade. E eu trabalhei com uma caixa. Eu era pacoteiro da Pernambucana. E essa mulher era da magia negra. E ela era caixa e eu tinha que ficar do lado dela. Ela virou para mim e falou assim, tua irmã está fazendo isso, teu cunhado está fazendo aquilo. Eu fiquei tão desesperado porque ela foi revelando coisas da minha família. Mas na hora eu entendi que era o diabo. Claro que eu não podia ali falar assim, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus Cristo, na frente das pessoas, né? Mas eu falei por dentro. O diabo sabe. Ele faz com que as pessoas adivinhem. O Espírito de Deus estava em José e ele interpretava. É diferente. É diferente e a gente vai entender um pouquinho mais depois. Bom, com todos esses sonhos absurdos, e é interessante que no segundo sonho, quando ele conta a respeito dos luminares, o pai repreende José. José, para de falar isso, imagina. E quando termina de dizer isso, existe uma expressão. E Jacó guardava todas essas coisas no seu coração. Ou seja, não é coisa de menino. Não é coisa de gente que quer se aparecer. Mas é algo de Deus na vida desse menino. Então, outro dia, os irmãos estão pastoreando, o pai chama José e diz, José! Ele vem rápido e existe uma expressão muito interessante, pequena de José. Eis-me aqui. Parece que José estava sempre pronto a fazer aquilo que o pai queria. Vai lá ver os teus irmãos no campo. E ele vai lá, anda, fica meio perdido, mas até que encontra os seus irmãos. Mas ao chegar perto, os irmãos percebem, lá vem o boca grande. O que a gente vai fazer com ele? E aí começa um monte de argumentos muito baixos, de gente que não tem relacionamento com Deus. De gente que usa lógica para acabar com o servo de Jesus Cristo. Quantas pessoas já não
se irritaram com você só porque Deus está presente na sua vida. E quando José chega, eles decidem fazer aquilo, jogar Rúben, não é? Judá, Rúben, essa gente toda que devia ser exemplo, jogam o José lá na cisterna e depois vendem para os ismaelitas que estavam passando por ali. E aí termina a história de José com a família. Bom, não termina porque depois vai retomar anos depois. Mas agora começa o sofrimento de José. Você tem noção disso? E diz a Bíblia que ele tinha 17 anos. E ele foi nomeado por Faraó aos 30. 13 anos de processo de Deus no seu caráter, na sua vida. Quando José é levado e é vendido para Potifar, ele leva uma coisa com ele. Relacionamento com Deus e um caráter. Irmãos, seja para onde você for, leve essas duas coisas. O seu relacionamento com Deus e o caráter que Deus tem construído dentro do seu coração. São só essas duas coisas que vão te fazer ficar firme, mesmo vendo tudo desmoronando do seu lado. Eu sempre dou esse testemunho. Irmã Elisete do Porto. Nós íamos aprender inglês, estávamos morando em Braga, pegávamos o trem, chegávamos na cidade do Porto para aprender inglês com a Dina, uma moça incrível, cabo-verdiana, muito preciosa, professora de inglês, e nos ensinava inglês. Foi nossa primeira professora de inglês. Tempos depois sentiu uma dor na cabeça, enfim, morreu com um câncer fulminante na cabeça, um tumor. E a irmã Elisete, a sua mãe, ela se mostrou tão forte que me chamou a atenção. A irmã Elisete estava sofrendo demais por perder uma filha jovem. Mas ela nunca abriu a sua boca para falar contra Deus ou reclamar da situação. Ela dizia, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, Deus é uma realidade e tem que ser uma realidade. Não pode ser uma filosofia, não pode ser uma coisa que a gente acredita mais ou menos. Deus tem que fazer a diferença no nosso coração. Porque a primeira dificuldade que você tem, o que as pessoas fazem? Abrem mão. Deus me abandonou. Como se Deus tivesse a obrigação de te manter feliz, abençoado, com tudo aquilo que você quer, todos os momentos. Não, isso não é Deus. Isso é um pai que mima seus filhos, mas que deforma caráter. Eu estava dando aula no Senai, em Santa Catarina, e minha amiga, professora de história, é espírita. Ela dizia, que bom, né, Nathaniel? Deus é amor. Eu falei, ô Thelma, Deus não é só amor também? Não. Não, Deus é amor. Eu falei, claro que Deus é amor. Mas Deus é justiça também. Nós estávamos discutindo uma coisa. E eu falei assim, Thelma, eu não quero esse Deus seu, não. Porque esse Deus só ama, só é capaz de amar, mas não é capaz de revelar os meus erros. E pedir para mim atitudes de mudança, porque Ele perdoa pecados. Ele não tolera pecados. Ele quer tratar de pecados. José levou o seu caráter para a cadeia. Não para a cadeia, para a casa de Potifar. Né? Mas depois ele entra nessa situação da esposa do Potifar. A esposa quer, né, aliciá-lo, tal, aquela coisa toda. E ele diz duas coisas. Como é que eu poderia fazer isso contra o seu marido, o senhor dessa casa? E como é que eu poderia fazer isso contra Deus? E por causa disso, então, ele é aprisionado, vai para uma cadeia. Então você veja na cabeça de José
um jovem que cai em desgraça e que tem que manter a sua cabeça de alguma maneira em Deus. Porque se ele olhar para as circunstâncias, ele vai desanimar. E lá acontecem situações difíceis. E depois, então, mais para frente, a gente vai ver que ele é utilizado na interpretação de sonhos, do copeiro, do padeiro, enfim. E por causa disso, Deus vai levá-lo diante de Faraó. Ele é capaz de interpretar os sonhos de Faraó. José levou consigo em todas as etapas da sua aprovação um relacionamento com Deus e o seu caráter. Na casa de Potifar provou que não seria capaz de pecar contra Deus. E na cadeia mostrou ser alguém capaz de confiança. A amargura, quando entra no coração, a pessoa fica tóxica. Já viram essa expressão? Foge de pessoa tóxica. Por quê? Porque ela só fala coisa ruim. Uma pessoa amargurada, uma pessoa que foi massacrada, uma pessoa que foi judiada, uma pessoa que foi... Ela age de uma maneira, às vezes, revoltada para com a vida. E nós conhecemos alguns. Josué não permitiu que isso acontecesse justamente pelo seu relacionamento com Deus. E aí, nós encontramos que a consagração na vida de um servo promove a realização dos propósitos de Deus. Presta bem atenção. Nossa, que prosperidade que José teve na vida. Olha só, ele se tornou administrador. Não, irmão, não tem nada de prosperidade aí. Mas como não, pastor? Porque às vezes a gente pode pensar que, né, se a gente fizer alguma coisa, a gente vai ser colocado como cabeça, né? Não tem essas expressões por aí em alguns cultos? Deus quer colocar você como cabeça e não como cauda. Ô, irmão, é o seguinte. O que Deus estava fazendo no José, ele só queria uma pessoa capaz de realizar os seus propósitos, o propósito de Deus na vida dele. É só isso. Quando Deus olha para a tua vida, Ele quer o melhor para você, mas Ele quer realizar os propósitos dele na sua vida. Seja qual for. Se for para administrar o Brasil, olha. Mas se for para administrar muito bem a sua casa, muito bem. Deus quer realizar propósitos. Se a gente estuda uma coisa na vida de José, são os propósitos de Deus. Ah, ele estava lá no lugar certo, na hora certa. Não, Deus que o levou lá. Porque até o próprio José, anos depois disse, agora eu sei por que eu passei por isso. Para estar hoje aqui nessa posição. Para poder salvar o meu pai e a minha família. E amou seus irmãos. Deus muda pessoas, Deus muda circunstâncias por causa do propósito que Deus tem na vida das pessoas. E não porque Ele quer sempre fazer felizes as pessoas. Deus é mais inteligente do que isso. Deus encontrou em José uma pessoa que seria fácil de realizar os seus propósitos. Porque tem isso também. Quantas pessoas você conhece que são de Deus, mas Deus tem um trabalhão danado para realizar o propósito dele? Está há anos na igreja, mas fica lá, patinando. Não cresce espiritualmente. Não toma posições que deveria tomar. Não se entrega, não se consagra completamente. Ah, Deus não realiza o propósito dele na minha vida. Claro que não realiza, você é o primeiro obstáculo. Quando há alguém consagrado nas mãos de Deus, a coisa flui. E Deus fez isso na vida de José. Como? Na casa de Potifar. Quando ele chega na casa de Potifar, José começa a fazer aquilo que lhe foi pedido. Sabe, irmãos?
Às vezes nós achamos que nós devemos fazer muito mais. Faça aquilo que lhe é pedido, só. Porque Deus vai te ajudar a chamar a atenção das pessoas. E foi isso que aconteceu em José. Ele simplesmente começou a fazer as coisas corretas. E fazer bem. Chamou a atenção de Potifar. Porque Deus estava com ele. Quantas vezes tem essa expressão na vida de José? E Deus estava com ele, e Deus fazia prosperar. Por quê? Porque a graça de Deus estava na vida dele, e ele fazia fluir essa graça, e as pessoas começavam a perceber isso. Espera aí, esse menino tem alguma coisa diferente? Ô José, vem cá, você sabe fazer isso? Ah, eu posso tentar. Faz isso, faz aquilo. De repente, Potifar diz, mas esse cara pode ser o administrador da minha casa. Foi o que aconteceu com o Faraó? Foi ou não foi? Então, irmãos, olha só. Uma vida consagrada faz com que José seja reconhecido pela unção de Deus na vida dele. Olha o que a unção de Deus faz na vida de uma pessoa. Abre portas. Na cadeia. Outra oportunidade. Ele estava nessa situação, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Em Gênesis 39 nós encontramos, por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. José tinha uma unção de organização incrível, né? Que eu gostaria de ter, porque o rapaz chega em qualquer lugar, ele consegue... Olha, desculpa, mas eu acho que seria melhor assim. Aí o cara dá uns insights assim, na vida de Potifar, na vida do carcereiro, que essas duas pessoas dizem assim, então faça. E quando faz, sai certo. As coisas saem e fluem. Portanto, o propósito de Deus na vida de uma pessoa consagrada é muito melhor, flui de uma maneira tremenda, porque Deus dá dons, Deus dá talentos, Ele dá percepção. Por isso que eu digo, José não adivinhava, ele interpretava. Isso vai ser muito claro na última fase da prova de José. Quando ele chega no palácio. Vocês sabem, né? Que alguém lembrou dele, mas Deus estava ali no meio. E José vai diante de Faraó, e Faraó diz, ó, eu tive 2 sonhos, um foi assim, o outro foi assim. Ah, seu Faraó, Deus está me mostrando aqui, e eu estou entendendo umas coisas. E ele começa a narrar. Ele diz, olha, aquilo que o Faraó, é que são 7 anos de abundância, mas depois vão vir 7 anos terríveis. E no final dessa interpretação, pela primeira vez, José faz uma coisa que não tinha feito nos outros sonhos. Se eu fosse o Senhor, eu acho que eu arrumaria uma pessoa para ser um bom administrador desses 7 anos de abundância, porque sabedoria, perspicácia. Ele não estava dizendo, olha eu aqui. José não estava dizendo, olha eu aqui. José não se colocou embaixo do holofote. Ele disse, eu recomendo. Irmão, quem que recomendaria alguma coisa a Faraó? Faraó é Faraó. Ele estava ali para ajudar no sonho. Mas ele faz uma coisa que vai chamar a atenção de Faraó. E foi o texto que nós encontramos aqui, que nós lemos nessa noite. E que ele diz assim, será que vamos achar alguém como esse homem em quem está o Espírito de Deus? Aleluia, o Espírito de Deus estava sobre José. E o Espírito de Deus, quando se revela, ou revela a Deus na vida das pessoas, é impossível que as outras não vejam. Elas notam. Então, o Espírito de Deus. E eu acho incrível que da boca de Faraó saem 3 qualidades. Esse rapaz tem o Espírito Santo de Deus. Esse rapaz é ajuizado e ele é sábio.
Irmãos, vocês percebem que eu não estou enfatizando tanto o sofrimento da vida de José, mas eu estou enfatizando o caráter e a relação que ele tinha com Deus, para fazê-lo suficientemente forte para passar pelas circunstâncias. E mesmo nas circunstâncias, é capaz de ser reconhecido como alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Como eu disse, nós somos nazarenos e acreditamos no Pentecoste. Um crente que não é batizado com o Espírito Santo está perdendo muito. Um crente que não se consagra está perdendo muito. Atrasa os propósitos de Deus na sua vida. Causa obstáculos à própria obra de Deus na sua própria vida. Por isso que há um apelo todos os dias: encha-nos, Senhor, com teu Espírito Santo. Eu posso contar a minha experiência. Aos 18 anos eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas, irmão, eu estou com 53. Obrigado, irmã. Eu com 18 anos, para 53, alguns aninhos já se passaram, né? Mas eu não me fio naquele batismo com o Espírito Santo aos 18 anos. Foi lindo e foi maravilhoso, porque lá começou uma história em que eu tive que novamente pedir: Senhor, enche-me com teu Espírito Santo. Porque eu preciso viver e não ter apenas uma experiência. Eu preciso viver continuamente com o Espírito Santo de Deus. Para poder ser sábio, ajuizado, coerente. Se há uma coisa que nós encontramos em José, é coerência de caráter, desde os 17 até quando morreu. E eu termino com esse versículo. Primeiro com uma frase, depois com um versículo. Ninguém dá o que não tem, não é verdade? Não adianta. Você vai exigir de uma pessoa uma coisa que a pessoa não consegue fazer. Não consegue ser. Ninguém dá o que não tem. José não disse para as pessoas: olha aqui as minhas credenciais, sou formado em tanto. Esses dias o pastor pediu uma apresentação. E a gente podia dizer como Deus deu oportunidade de a gente estudar algumas coisas, mas a gente não é nada porque, ou alguma coisa porque a gente estudou alguma coisa. Os estudos ajudam, mas nessa hora não ajuda não, irmão. Nessa hora é Deus. Na hora do aperto, é Deus na vida da pessoa. E diz a palavra de Deus que Ele coloca luz. Vós sois a luz do mundo, não é verdade? E essa luz não é sua, e nós não somos espírita. Amém? Esse negócio de a gente ficar cada vez mais iluminado, reencarnando, não dá não. A Bíblia é contra, diz que só pode morrer uma vez só, e deu. Depois vem o juízo. Se quer ser purificado, vai ser purificado aqui, para ser luz aqui, mas é a luz de Deus com a purificação do Espírito Santo, amém? Diz a palavra de Deus que nós temos luz e somos luzes. E lá em Mateus 5, 14 a 16, nós encontramos esses dois versículos. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Amém? Olha só como esse versículo se aplica à vida de José. Por quê? Virou escravo. Poxa, olha só, o menino tão precioso virou escravo. Vamos apagar essa luz? Fica escravo. Depois ele virou preso. De escravo virou preso. Piorou. Porque se tivesse alguma luz, agora estava dentro da cela, estava mais apagado ainda. Deus faz a luz brilhar. Onde ele está? Ele chama a atenção de todo mundo onde ele está. E Deus faz a luz dele brilhar. Foi mais fácil brilhar como administrador do Egito. Irmão, presumo que, pelo caráter de José, ser administrador
da casa de Potifar, ser administrador da cadeia não era menos importante do que ser administrador do Egito. Deus conhece o caráter das pessoas. Deus trabalha e dá responsabilidades. Deus prospera, sim. Mas uma vida cheia do Espírito Santo reconhece que as bênçãos podem ser não tão grandes, mas são bênçãos preciosas. E nós hoje somos frutos da graça e da misericórdia de Deus. Vamos orar? Jesus Cristo, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu sei, Senhor, que tu continuas falando. Eu sei que José viveu há milhares de anos atrás, mas o seu testemunho é vivo até hoje. Ele nunca negou a fé. Foi misericordioso e foi uma pessoa de caráter. Ele permitiu que tu pudesses agir na vida dele em situações difíceis, mas também em situações fáceis. Pai, ajuda-nos. Tu sabes o quanto nós precisamos de ti. E eu lhe peço em nome de Cristo, fortalece a vida do meu irmão, da minha irmã. Tu sabes o quanto nós precisamos da unção do Espírito. Quanto nós precisamos ser ajuizados, sábios, para tomar as melhores decisões. Deus, dá-nos a interpretação da nossa própria vida, em nome de Jesus Cristo. Dá-nos a interpretação das situações pelas quais nós estamos passando, para que nós sejamos bênçãos, Senhor, para que nós possamos ser luz para outras pessoas, em nome de Jesus Cristo. Tu sabes o desafio que cada um está vivendo aqui nos dias de hoje, e não são fáceis, Pai, mas dá graça ao teu servo, dá graça à tua serva, enche do teu Espírito Santo, que haja consagração neste coração, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo encha, Senhor, e possa conduzir, Pai. Tira a lamentação desse coração, em nome de Jesus Cristo. Tira a murmuração desse coração, em nome de Jesus Cristo. Coloca paz, alegria. Oh Deus, ajuda-os a entender que tu estás trabalhando no caráter, na vida, em nome de Jesus Cristo. Deus, toma conta dessas situações difíceis. Tu sabes que são difíceis e o próprio Satanás está querendo, Senhor, envergonhar teu servo e a tua serva. Mas nós lhe pedimos em nome de Jesus Cristo, repreende o inimigo. E Deus, ajuda-nos a ter a resposta certa, na hora certa. Repreendemos a Satanás e glorificamos o teu nome. Dá-nos, Senhor, dá-nos a sabedoria. Ajuda-nos a vivermos a segunda-feira. Ajuda-nos a vivermos a terça, a quarta, a quinta, a sexta, sábado. E que voltemos aqui para celebrar o enchimento do teu Espírito, a direção do teu Espírito. Dá-nos a tua graça. E ajuda-nos, Senhor, a ganharmos Morungaba para Jesus Cristo. O estado de São Paulo para Jesus Cristo. O Brasil e o mundo para ti, Senhor. Vivemos dias difíceis, confusos, os políticos estão muito confusos. Mas nós não estamos confusos porque somos o teu povo. Nós sabemos como agir no meio dessa sociedade perversa. Dá a tua graça, Senhor. Dá a tua graça. Tira do nosso coração as grandes bênçãos, aquelas grandes coisas. Tira do nosso coração desejar grandes coisas, ajuda-nos a desejarmos apenas a sermos consagrados a Ti e que os Teus propósitos sejam realizados nas nossas vidas. Em nome de Cristo, eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Obrigado por essa oportunidade, pastor.